Neste capítulo, a história muda de repente, voltando para Canaã e se concentrando no irmão que sugeriu vender José como escravo, Judá. Os acontecimentos desse capítulo parecem interromper a história de José, mas na verdade o que acontece é que as duas histórias acontecem ao mesmo tempo, uma no Egito e outra em Canaã. Mas por que essa história foi registrada na Bíblia? Bem, acompanhe o raciocínio. Um dos principais propósitos de Gênesis é registrar a origem e o desenvolvimento da família de Jacó, a partir de quem vieram as 12 tribos de Israel. Uma vez que a tribo de Judá é a tribo da linhagem real, da qual surgiria o Messias, qualquer coisa que se relacione com Judá é de suma importância para a história. Parte da importância deste capítulo é nos ajudar a entender a mentalidade e os costumes daquela época. Judá, filho de Jacó com Lia, se apartou dos seus irmãos e se integrou aos cananeus, casando com uma de suas mulheres. E por meio desse casamento, fora do padrão estabelecido por Deus para o seu povo, Judá teve 3 filhos, Er, Onã e Selá. Judá providenciou uma esposa para Er, o seu filho mais velho. O nome dela era Tamar. Mas Er foi um homem perverso perante o Senhor e acabou sendo castigado com a morte. Como ele não deixou filhos, o seu irmão Onã deveria se casar com ela. Isso era feito de acordo com o que mais tarde seria conhecido como a lei do levirato. Se um homem morria antes de dar filhos à sua esposa, era dever do seu irmão casar-se com ela. Mas o filho seria considerado filho do irmão falecido. E nesse caso, Onã sabia que o herdeiro não seria seu. Então ele se casou com Tamar, mas se negou a engravidá-la. E para evitar isso, ele praticava o coito interrompido, que é um dos métodos contraceptivos naturais mais antigos na história da humanidade, em que o pênis é retirado da vagina antes da ejaculação. A atitude de Onã foi perversa e egoísta. Ele desrespeitou Tamar e a usou somente para satisfazer os seus próprios desejos. Resultado, também foi castigado com a morte. Depois da morte de Onã, Judá enviou a sua nora viúva de volta à casa dos seus pais e prometeu que quando seu filho mais novo, Selá, fosse um homem, ele se casaria com ela. O tempo passou, a mulher de Judá morreu, Selá se tornou um homem e nada de Judá falar no casamento dela com Selá. Tamar não queria viver o resto da sua vida como uma viúva desamparada. E detalhe, ela não tinha a opção de simplesmente encontrar um outro homem e se casar. Ela estava debaixo da liderança do seu sogro, Judá, e era obrigada a esperar a iniciativa dele nesse sentido. Então ela teve uma ideia. Sabendo que Judá estaria longe de casa, Tamar vestiu-se de prostituta e foi onde as prostitutas atendiam os seus clientes. Só que ela planejava se encontrar com apenas um cliente, Judá. E deu certo. Eles combinaram o preço do encontro, que era um cabritinho, e Tamar exigiu uma garantia de que ele realmente iria pagar. Ela pediu o seu selo com o cordão e o seu cajado. E ele deu. E sem saber, Judá se relacionou sexualmente com a sua nora. Depois disso, Tamar tirou imediatamente o disfarce e retomou a sua vida normal. Depois, Judá enviou um amigo para pagar Tamar e recuperar os seus objetos, mas ele não conseguiu encontrá-la e ela acabou ficando com os objetos do sogro. 3 meses depois, disseram para Judá que Tamar estava grávida. Para ele, só podia ser uma coisa: Tamar havia se envolvido em algum tipo de imoralidade sexual. Imediatamente ele deu a sentença, mandou trazê-la para que ela fosse queimada viva. Mas Tamar foi mais esperta e se livrou da acusação. Ela fez questão de mostrar que o homem com quem ela havia se relacionado era tão culpado quanto ela. Ela mostrou os objetos que Judá havia deixado com ela e disse: "Eu estou grávida do homem a quem pertencem esses objetos." Só então Judá viu que ele era o culpado por não ter dado Selá, o seu filho, como marido para Tamar, como ele havia prometido.
Ao final, Tamar descobriu que estava grávida de gêmeos e os seus nomes foram Pérez e Zerá. Olha só, se não existisse esse capítulo na Bíblia, ficaria difícil de entender a presença de Tamar e de Pérez na genealogia de Cristo. Pérez foi antepassado do rei Davi e, consequentemente, um antepassado de Jesus Cristo. Essa e outras histórias dos patriarcas em Gênesis nos lembram da graça de Deus e da sua soberania sobre a vida humana. Os homens e as mulheres que participaram desse drama tão importante não eram perfeitos e alguns deles até se mostraram intencionalmente desobedientes. Mas ainda assim, o Senhor os usou para a realização dos seus propósitos. Isso não significa que Deus concordasse com os pecados deles, até porque esses mesmos pecados acabaram sendo revelados e julgados. Mas significa sim que Deus pode utilizar as coisas fracas deste mundo para cumprir os seus propósitos, porque os seus planos nunca, jamais podem ser frustrados. Amém? Vamos então voltar para a história de José? Então não perca o vídeo de amanhã. Eu espero você. Até lá!